SINT, Sindicato dos Trabalhadores em Educação. Fone 3212-0300. Acesse www.sint-sc.org.br. Floripa em Foco com o SINT, o Sindicato dos Professores, aqui no estado de Santa Catarina, toda quarta-feira aqui na TV Comunitária. E nesta semana, com muito prazer, recebemos novamente o professor Aldoir Kremer. Bem-vindo, professor. Tudo tranquilo? Tudo certo. Um prazer poder estar aqui conversando contigo em mais um Floripa em Foco. Isto sempre é um grande prazer. O professor Aldoir José Kremer é lá da cidade de São Miguel do Oeste, né? Exatamente. E é também da diretoria estadual do SINT. Ocupa a Secretaria de Assuntos Educacionais e Culturais. E ninguém mais que o professor Aldoir para estar por dentro do nosso plano estadual de educação. Já nasceu a criança ou ainda está em trabalhos de parto, professor? Então, esse debate sobre o Plano Estadual de Educação, ele é um debate bastante antigo, que começou nas conferências nacionais de educação. Antes de se ter um Plano Nacional de Educação, inclusive, Sim, né? Exatamente. Então, é de suma importância que a gente possa fazer projeções para que a gente possa trabalhar com essa questão da educação em âmbito nacional, em âmbito estadual e em âmbito municipal. Então, por isso, nós tivemos as conferências nacionais de educação que discutiram a educação do país. Em linhas gerais. Em linhas gerais. Quem vai financiar, quem é responsável pelo quê? Os problemas que nós temos na educação e quais são, então, as medidas a serem adotadas para se resolver os problemas da educação do país. Essa é a ideia, né, das conferências de educação. E é um processo que nós participamos aqui no Estado ativamente, né, fazendo a defesa da nossa visão do que é a educação, a defesa da educação pública, e a educação pública de qualidade. Esse era o nosso foco. Principal, né? foco. E as estratégias de como isso pode se dar na realidade, como isso pode acontecer. O que precisa para que nós tenhamos uma educação pública de qualidade? A questão que você colocou, por exemplo, do financiamento, né? Uma das questões primordiais. Né? Nós no país temos até hoje não mais do que 5,5% do PIB aplicado à educação. 5,5%? É pouco, né? É pouco. Nós já tivemos menos do que isso, até meados aí de 2004, 2005, me lembro que se falava em 4,5%. Então nós evoluímos um pouco. A proposta do governo federal para o Plano Nacional de Educação era de 7% do PIB para a educação. E nós, nesse movimento que nós criamos pela educação a nível nacional, nós conseguimos evoluir e chegamos a uma meta de aplicar 10% do PIB em educação. Em quanto tempo isso seria implementado? Então, até 2018, 7% e 10% na vigência do plano. 2024. Então, esse foi uma questão assim, bem forte de todos os debates que nós tivemos a nível nacional sobre o Plano Nacional de Educação. Muitos outros embates vieram, né? Como, por exemplo, a questão da diversidade racial, a questão da diversidade étnica de gênero, né? Que tem que ser considerada, preservada e respeitada na sala de aula, né? Exatamente. E em todo lugar. Então, foram muitos os debates. Agora, o que mais foco teve foi essa questão. E uma outra questão importante que nós avançamos é com relação ao conceito do custo da educação. Hoje, o governo federal trabalha com o conceito de custo-aluno, que é o quê? É o conceito de quanto custou o aluno no ano anterior para projetar o custo desse aluno no ano seguinte. E o que é levado em conta nesse custo-aluno? É professor, espaço físico, merenda? Mas perceba que isso é dentro daquele custo efetivado. O que nós evoluímos foi para um outro conceito, o custo-aluno-qualidade.
o que é preciso se investir para que se possa ter qualidade na educação. E aí sim, né, o levantamento de, bom, para ter uma biblioteca na escola, para ter uma sala de aula equipada, para ter um professor valorizado, para ter as condições boas para a educação, para ter uma educação de qualidade, qual é o custo? Então tem uma equação assim que foi muito trabalhada. Por exemplo, nós aqui do estado também fizemos parte do movimento nacional, né? Que é a questão da campanha nacional pelo direito à educação. Esse movimento ele fez um levantamento assim, minucioso de todos os itens assim mínimos, nos mínimos detalhes eu me refiro. Sim. Para que se pudesse ter uma equação nesse sentido. E essa é uma coisa que no Plano Nacional de Educação está contemplado. Opa. Então, isso é uma evolução ao nosso ver. Outra questão, eu já falei, do financiamento. Tivemos aí uma derrota, que foi o seguinte, qual é o modelo de educação, certo? Os 10% do PIB para a educação serão exclusivamente para a educação pública? Quando nós tivemos a proposta aprovada no Congresso Nacional, nós tínhamos ganho esse debate. Quando foi para o Senado, nós perdemos. E quando voltou para o Congresso, nós tivemos dificuldade de rever esse item. Então, a palavra é 10% do PIB para a educação, ponto. Pública, privada, não está distinguido. Não está distinto aí, certo? Então, para nós, isso não foi uma coisa positiva. Sim. Mas é um debate que nós também podemos fazer nos estados e nos municípios, né? Qual é a educação? Né? Os investimentos em educação, em que educação? E nós temos muita clareza. Porque em nível nacional é uma discussão, no estado e no município já são outras Exatamente. Conversas. Infelizmente, nós temos uma realidade, a nível internacional inclusive, que a educação se tornou uma mercadoria. E vocês sabem que quando tem mercado, os grupos econômicos arregalam o olho imediatamente. Então, se um país das dimensões como o nosso vai investir 10% do PIB na educação, quer dizer que isso é um flanco de mercado. Eles não veem isso como uma questão social, como uma questão do debate da sociedade e da educação. Não, vê como uma possibilidade de negócio. Não se trata de soberania nacional, se trata de O debate lucro. é outro. O debate é como é que nós vamos tirar uma fatia desses 10% do PIB para a educação para a minha empresa. Eu tenho uma empresa no ramo da educação e nós, infelizmente, temos grandes conglomerados da educação, né? O grupo Croton, o grupo Anhanguera, que vem investindo nessa lógica de que é possível obter recursos públicos para financiar a educação privada. Via, por exemplo, Pronatec, via também outros projetos, né, de educação que podem receber recursos públicos nas empresas privadas. Então, esse é um debate também importante para se fazer sobre qual é o modelo de educação. Porque, assim, a experiência demonstra claramente, todos os países que estruturaram uma educação pública, ela se tornou uma educação voltada para a sociedade e voltada para os interesses dessa sociedade. Desenvolvimento social. Exatamente. Aonde nós tivemos um modelo de educação com base na educação privada, o caso do Chile é um caso assim, bem clássico. Foi considerado durante muitos anos assim, um exemplo de educação assim, da América Latina e hoje tem sérios problemas exatamente por causa dessa linha, que foi privatizado. Se passou os setores importantes da educação para o setor privado. O setor privado ele não tem o olhar voltado para o desenvolvimento, para a sociedade, ele tem o olhar voltado para o lucro. O lucro. É um negócio. É um negócio. Então, esse é um dos debates importantes para serem feitos, para que a gente aqui no Estado também possa ter esse olhar para a educação. Qual é a educação que nós estaremos investindo os recursos públicos? Afinal de contas, os recursos públicos são a da arrecadação dos impostos, são contribuições de toda a sociedade e ao nosso ver, exatamente por isso... Tem que retornar em serviços para toda a sociedade. Ele tem que se tornar um serviço público e não se tornar um espaço de obtenção de recursos para a iniciativa privada. Professor, uma parte, e já está definido aqui no Brasil, esses 10% vai ser só para
ensino público, vai ser para o ensino privado também? Já está decidido isso? Sim, isso já está consolidado, isso já está sancionado pela presidente, que é 10% do PIB para a educação, certo? Agora, aonde vai ser investido, isso depende dos projetos educacionais. Por isso, a disputa pelos projetos educacionais da educação pública, nós, por exemplo, do ramo da educação pública a nível nacional, dos estados a nível nacional, na nossa confederação, já estamos trabalhando nessa perspectiva para de projetos também garantir, educacionais. Exatamente, para que o país tenha um projeto de educação pública. É verdade que nós temos isso. Temos tido investimentos, por exemplo, nas universidades. Nós tivemos a criação de várias universidades aqui no estado. Né? No ensino técnico, nós tivemos a criação de vários institutos técnicos federais. Como nunca antes se criou nesse Exatamente. país, né? Vale repetir. Como nós temos hoje, certo? Então, já tem um indício importante nessa linha da rede federal. Agora, como é que nós também, por exemplo, aqui no estado, nós temos um problema sério com relação ao ensino médio. Nós temos uma evasão escolar maior em Santa Catarina do que em outros estados. Santa Catarina tem um problema sério. De quinta a oitava série. Nós temos, assim, o acesso aqui no estado, nas séries iniciais, ele é assim, bem conceituado. Estamos bem. Mas quando você chega no ensino médio é o contrário. Você tem uma evasão muito grande. Os jovens não estão permanecendo. Por que será? Estão indo para o mercado de trabalho, não está várias ativa? Questões. Certamente tem a ver com isso. Certamente tem a ver com isso. Porque nós temos um problema social no nosso estado, que é o seguinte. Se você pega os indicadores sociais oficiais, Bom, Santa Catarina é um estado rico, um estado europeu. Só que assim, nós não temos aquele nível de miserabilidade, mas a diferença entre a camada que tem assalariada, né, e outros níveis sociais, ela é muito grande. Então, aquela camada de trabalhadores, ela é uma camada bastante com uma condição social baixa. Baixa. A massa salarial não é uma massa salarial muito grande. E isso força socialmente também para essa questão. Isso é um indício. Agora, nós precisamos fazer uma avaliação séria, né? O que acontece na educação do estado de Santa Catarina e o Plano Estadual de Educação precisa dar conta dos problemas que nós vivenciamos aqui e ter estratégias, e ter metas e estratégias bem definidas para que a gente ataque os problemas que nós temos aqui. Então, essa é uma crítica que nós temos ao projeto que o governo elaborou, porque ele está muito apenas assim, se tomou aquelas metas e aquelas estratégias do Plano Nacional e se transcreveu para o Plano Estadual. Sem levar em conta a nossa realidade. Sem estar tratando das questões próprias aqui do Estado. Por isso mesmo é que no Fórum Estadual de Educação nós propusemos que nós fizéssemos um debate aqui no Estado, com a participação da sociedade. A nossa proposta era que em todas as macro-regiões do Estado nós pudéssemos fazer uma plenária. E dessas plenárias reunirem um documento que pudesse servir de apoio para a elaboração do Plano Estadual de Educação. Mas isso não foi aceito, né? O governo se articulou para que isso não passasse no Fórum Estadual de Educação. Nós fizemos toda uma conversa com várias entidades, que nós fizemos documentos, entregamos para a coordenação do Fórum, mas isso acabou não se viabilizando. O principal argumento era a questão do prazo. Não tinha prazo. Até 24 de junho de 2015 teria que estar aprovado na Assembleia Legislativa. O Plano Estadual de Exatamente. Educação. E o governo dizia que não tinha prazo. Que até janeiro de 2015 o governo já teria que mandar para a Assembleia Legislativa. Final de dezembro, início de janeiro, ia mandar para a Assembleia Legislativa para que pudesse ter aprovado até agora. Então, o que foi proposto no Fórum Estadual? Que as entidades mandassem sugestões. Nós mandamos, fizemos uma série de emendas, né? Sim. A maioria delas não foram contempladas na proposta do governo, né? Mas nós fizemos também esse esforço de elaborar emendas, mesmo que não debatidas amplamente e tal. E em janeiro o governo,
a Secretaria de Educação concluiu a versão do plano, mandou para a Secretaria, aliás, para a Casa Civil, e do mês de janeiro até o mês de junho, esse plano ficou parado na Casa Civil do governo. E em setembro eles diziam que não tinha um prazo, tinha que ser a toque de caixa. Exato. Então quer dizer que teria dado tempo para nós fazer todo o processo e nós hoje chegar com o mesmo prazo. Né? Até porque a Assembleia Legislativa não vai poder cumprir o prazo, uma vez que o plano acabou de ir para a Assembleia Legislativa. Quer dizer que não haveria tempo para a Assembleia fazer. Até porque a Comissão de Educação já acordou que vai fazer diversos seminários. Estão projetados 16 seminários pelo estado afora, com a participação dos trabalhadores em educação, para discutir a proposta do Plano Estadual de Educação. O modelo de educação que a gente precisa para o desenvolvimento de Santa Catarina. Vamos voltar a falar sobre isso daqui a pouco, depois de um breve intervalo, aqui no Floripa em Foco do Sint, na TV Floripa, a TV que você vê, ouve e sente a diferença. Sint, Sindicato dos Trabalhadores em Educação. Fone 3212-0300. Acesse www.sint-sc.org.br. Olá, estamos começando mais um programa. Tudo muito relacionado, né? Você assiste a TV Floripa em seu computador. Basta digitar www.tvfloripa.org.br. Sint, Sindicato dos Trabalhadores em Educação. Fone 3212-0300. Acesse www.sint-sc.org.br. Voltamos com o Floripa em Foco do Sint, o Sindicato dos Professores Estaduais aqui em Santa Catarina, conversando com o secretário de Assuntos Educacionais e Culturais do Sint, o professor Aldoir Kremer, que está nos contando aí sobre a luta, né, dos trabalhadores em educação para se construir um bom plano estadual de educação. Já tem um plano nacional, né, que foi sancionado, aprovado agora em 2014 e vale por 10 anos, até 2024. E esse plano também já previa que até agora, 2015, até janeiro de 2015, os estados deveriam já ter os seus planos estaduais de educação aprovados. Até o dia 24 de junho. 24 de junho, até amanhã. O prazo. E lá em setembro o governo do estado disse que não tinha tempo, e em janeiro mandou para a Casa Civil, que até agora está na Casa Civil e não foi para a Assembleia Legislativa. Foi para a Assembleia agora há 2 semanas. Mas isso não significa também que vai ser aprovado assim, porque a discussão vai ter que haver, vai haver um embate, uma discussão na Assembleia Legislativa, não vai? Então, é isso o Sint está preparado para isso. É isso que nós pretendemos, né? Então, nós estaremos chamando os trabalhadores em educação para que participem desses fóruns, onde a gente vai fazer o debate. 16 fóruns, começariam quando? Isso. Deve começar ainda na semana que vem, né? Nós temos um calendário que está sendo elaborado lá na Comissão de Educação. Assim que ele estiver concluído, nós também vamos estar divulgando esse calendário, né? Para que a gente possa, então, fazer esse amplo debate em todo o estado. Agora, assim, Silvio, tem uma questão que não tem como resolver. O governo precisa ser provocado para que ele adote, né, um outro posicionamento com relação à educação. Ontem nós tivemos uma mesa de debate na TV Com, e eu já dizia, o Estado de Santa Catarina não aplica o mínimo constitucionalmente determinado. Já foi denunciado isso várias vezes. Várias vezes. Então não adianta nós dizer, não, nós vamos investir 10% do PIB em educação, se nós sequer estamos cumprindo o que a Constituição determina com relação aos recursos vinculados à educação. No Estado. No Estado.
certo? Nós temos, lá estavam 2 representantes de secretarias municipais de educação, uma que aplica 40% em educação e outra que aplica 30%. Que municípios? Então, aliás, 40% é o objetivo e 30% hoje já está sendo aplicado aqui em Florianópolis. Aqui em Florianópolis? Secretaria Municipal da Educação aqui de Florianópolis. Parabéns. E de São José, que também aplica mais do que 25% em educação. Sendo que Florianópolis está discutindo no plano a possibilidade de investir até 40%. Olha, por isso que Floripa tem, né, o título de melhor educação infantil, algo assim, né? Não é à toa. Não adianta se enganar. Se você não tem investimentos, não tem como colher frutos. É uma coisa natural, né? A gente tem acompanhado aí, mesmo quem não é da área da educação deve ter acompanhado, na imprensa isso está público, né? A situação das escolas, né? As escolas estaduais têm um abandono, né? O governo às vezes tenta maquiar, né? Falando de novas tecnologias e tudo mais, agora a questão básica não está resolvida, né? Os prédios não estão em boas condições, né? Os professores estão aí na luta para que possam ter um mínimo de dignidade com uma carreira, né? Então isso demonstra claramente de que nós temos problemas sérios e quando você discute a questão econômica, o governo sempre desvia do debate dizendo que tem limite financeiro e assim por diante, mas aí você olha para os relatórios do Tribunal de Contas e vai se deparar que o Estado não aplica nem o mínimo constitucionalmente determinado. Então essa é uma questão séria que precisa ser enfrentada. As metas e estratégias elas são muito importantes de serem debatidas, mas elas também precisam ser transformadas ligadas à realidade. E precisam ser transcritas para a realidade. Não adianta nós construirmos um plano, né, muito bonito e tudo mais, mas se isso não vira... Trazer um benefício social coletivo. Por exemplo, está definido também que serão que 100% dos recursos oriundos do petróleo, do pré-sal, serão aplicados em saúde e em educação. Isso, já está dito, 100% dos royalties, saúde e educação. Aqui no Estado, nós nem começamos o debate ainda de como se regulamenta em lei isso. No Plano Estadual de Educação, nós estamos colocando aqui, o próprio governo colocou, 100% dos recursos que vierem serão aplicados na educação. Ótimo, excelente que esteja no plano. Agora, não adianta estar no plano se isso não tem uma aplicação. Isso precisa ser regulamentado em lei para que de fato aconteça. Porque senão fica diluído nas contas do Estado. Ele não aparece como um recurso próprio da educação, né? Ele não vai ter aplicabilidade se não tiver uma lei que regulamente isso. Que diga para onde que vai, quanto por cento. Como que vai funcionar na prática, né? E quem pode fazer isso? Quem pode fazer isso é o Executivo. O Executivo é que tem que definir sobre a questão orçamentária. Sobre a questão de novos gastos e de onde serão gastos, o Legislativo, por exemplo, não pode tomar essa iniciativa. Essa é uma iniciativa do Executivo. Então, são várias questões importantes, né? O debate ele já iniciou há bastante tempo, mas nós agora vamos para as conclusões. Então, esses seminários que serão feitos pelo Estado afora, eles não são deliberativos, é verdade, mas é importante que a gente participe e discuta para que se crie um movimento em direção àquilo que é o melhor para a educação do nosso Estado. Tirar um raio-x do que Santa Catarina precisa. Sim, e para que os legisladores, para que a nossa Assembleia Legislativa tenha uma orientação de para onde a sociedade gostaria que a educação caminhasse. E não tem dito como é que vai se resolver agora o Plano Estadual de Educação, seu prazo está vencendo agora dia 24 de junho, como é que vai ficar isso? Tem mais algum estado nessa situação no país? Sim, tem municípios e tem estados que ainda estão com esse problema. Possivelmente o MEC abra um novo prazo, ou então eu não sei bem como isso se resolve. Até porque se você tomar o próprio Plano Nacional, ele era para ter sido concluído em 2012. E ele foi aprovado e sancionado em 2014. Percebo que o prazo também não foi observado, né? Então, aqui também acredito que... O efeito cascata vai chegar. Que acaba chegando aqui. Já tem estados e municípios que estão com seus planos aprovados, bonitinho, mas tem muitos que estão em situações diferentes, como é o caso aqui de Santa Catarina.
O país já tem o seu plano desde 2014, que é para ser 2012. Os estados têm até o dia 24 de junho e os municípios têm até quando para ter o seu É o plano mesmo municipal? prazo. 24 de junho 24 de junho é o prazo também para os municípios. Mas O não caso... ia, desculpa, não ia depender de ter o plano estadual para fazer o municipal? Não é assim. Os planos são independentes, eles não... Tem aquele percentual para investir, tem que dizer onde vai ser investido. Essa é uma questão, né? Os estados e municípios precisam dizer dos recursos próprios, né? Como e onde eles serão investidos, né? O que o estado fez aqui é basicamente manter as linhas gerais do que tinha no nacional. Não esclareceu, né, como que aqui os recursos do estado serão investidos. E outra coisa é com relação a prazos, que também é uma crítica que a gente faz. Não adianta eu dizer, não, nós vamos erradicar o analfabetismo, e eu não coloco um prazo. Eu tenho que ter um prazo, eu tenho que ter meta e tenho que ter prazo. Então, muitas metas aqui que a gente observou, elas acabam não determinando o tempo, o prazo. Isso também é uma coisa importante que a gente tenha bem claro quais são as metas, né? Quais são as estratégias e qual é o período para se cumprir essas metas e estratégias. Bom, professor, já finalizando, eu só queria chamar a atenção a algo bem interessante que o professor falou, de que o governo está em disputa. Esses 10% para a educação está em disputa, tanto pelo campo público quanto pelo campo privado. Então, vai depender de cada um se manifestar, fazer valer a sua opinião, para a coisa andar para o rumo mais adequado, né? Sim. Nós vivemos um período, me parece que já é um período que já está sendo ultrapassado, mas um período em que parece que tudo que era política pública era uma coisa negativa. Aí você pega, por exemplo, a alimentação escolar em Santa Catarina, né? Quando ela foi privatizada, né, o discurso era que era para se tornar uma coisa melhor, uma coisa mais barata e assim por diante. O custo triplicou. A qualidade diminuiu. O salário dos trabalhadores que trabalhavam no setor diminuiu. Fora os professores e funcionários que foram proibidos de usar a merenda, né? Exatamente. Então, assim, olha, se você olha em todos os setores onde houve a privatização, você percebe, número um custo maior para a sociedade, número 2, mais recursos públicos sendo colocados na iniciativa privada e uma falta de compromisso com as questões mais sociais, né? A empresa ela trabalha com números, ela trabalha com metas financeiras. É diferente do que... trabalhar com seres humanos. Exatamente. A política pública ela precisa ser tratada de outra forma. Ela precisa ser tratada enquanto uma questão de atendimento ao cidadão, ao ser humano, às pessoas. E isso faz diferença. Isso faz diferença, principalmente na educação. Né? Porque você está formando pessoas, para viverem em sociedade, para conviverem, você precisa trabalhar os vários aspectos, né, não só econômico, né? Exatamente. O ser humano não é só econômico. Não é uma questão prática, não é uma questão técnica, é uma questão maior, é uma questão de formação. Uma questão técnica é o tempo, professor. O relógio bate. E conversamos aqui com o professor Aldoir Kremer, que é o secretário de Assuntos Educacionais e Culturais do SINT. Visite o www.sint-sc.org.br para ter acesso às informações que o professor Kremer colocou aqui e muito mais. E falamos hoje a respeito do Plano Estadual de Educação, que tem até o prazo de 24 de junho, né, para ser apresentado, aprovado na Assembleia Legislativa, sendo que a Casa Civil, depois de 6 meses, acaba de enviar para a Assembleia Legislativa, o que não significa também o encerramento das discussões, né? Está tudo apenas começando, vai ter esses 16 fóruns no estado de Santa Catarina, promovido pela Comissão de Educação da Assembleia, para levantar os pontos que devem ser contemplados pelo nosso Plano Estadual de Educação. É sempre um prazer conversarmos, professor. Uma boa semana, uma boa mesa de negociação, né, que está acontecendo ainda sobre os resultados da última greve do magistério. E na próxima quarta-feira, 12h30, estamos aqui de novo. Até lá. TV Floripa, a TV que você vê, ouve e sente a diferença.
SINT, Sindicato dos Trabalhadores em Educação. Fone 3212-0300. Acesse www.sint-sc.org.br.